desde 1986 em Sertãozinho. O pastor Severino Ludovico da Costa é um nome importante no meio, não só no meio evangélico, como também na sociedade como um todo. Pastor Severino, obrigado por nos atender. Nos fale um pouco do que é a sua história enquanto pastor na cidade de Sertãozinho. Bom, primeiramente, Jota, eu quero cumprimentar você, cumprimentar aqueles que nos ouvem, cumprimentar a nossa cidade de Sertãozinho e as autoridades constituídas. Eu tive a graça de Deus de deixar Minas Gerais e vir para o estado de São Paulo no dia 4 de fevereiro do ano de 1985. Fui para a cidade de Jardinópolis. Lá trabalhei 11 meses e 14 dias, auxiliando então o pastor Antônio Silva Santana. Houve uma necessidade da minha pessoa aqui em Sertãozinho para ajudar nossa cidade, nossos irmãos e a região. O pastor Santana então me enviou para Sertãozinho no dia 22 de janeiro do ano de 1986. Tive a graça de Deus de chegar aqui, fui morar na rua Fioravante Siquieri. Naquele tempo você se lembra que ali na Barão, na esquina, era o mercado do empresário José Jimenez. E eu vim, então, fui trabalhar, me dei bem com a igreja, com a cidade, com o povo, que são muito bons, muito distinto, um povo hospitaleiro, um povo que tem amor, um povo nosso, né? Então aqui fiquei e estou até hoje. Pastor Severino, já que desde 86 o senhor está aqui, qual foi digamos assim, que o senhor pode dizer que influência o senhor teve aqui na sociedade como um todo? Nós já tivemos o teu filho vereador na cidade de Sertãozinho. Politicamente o senhor é muito ouvido e durante muito tempo o senhor foi muito ouvido aqui, seja pelo pessoal que passou, pelo pessoal que aí está, mas a gente sabe muito bem o seguinte, que o pastor não é só o pastor da igreja, o pastor é o pastor das almas que estão na igreja, e essas almas é que se comunicam, fazem parte da cidade. Nos fale um pouco disso. Primeiramente eu quero lhe dizer que um homem que é chamado com vocação divina para ser pastor, ele não pode pensar em uma igreja, em uma denominação. Aonde ele está, ele tem que orar pela cidade, pelas autoridades, pelo povo da cidade, amar o povo, se comunicar com o povo. E, em outros casos, ele não é um sedentário de viver dentro de uma igreja. Ele é um homem que tem que ter comunicação com o povo, enfim, viver com o povo, amar o povo, e eu sou um desses homens. Ou seja, sendo um desses homens, tem que também ouvir, e às vezes nem sempre ouvir aquilo que gosta. Como o senhor lida com isso? Alguém chegar para o senhor e falar assim, ó, pastor, não gostei dessa atitude que o senhor tomou. Beleza, como o senhor lida com isso? Isso é o seguinte, Jota, o político tem que ser isso. O pastor é um homem político. Ele não é um político de administração pública, mas ele é um político, porque o político é o homem do povo. E o povo, você já sabe, é o povo. O povo, em vida democrática, em democracia, o povo não estão só disposto a ouvir. Eles estão dispostos a perguntar, a falar. No tocante ao falar, eles podem falar bem, podem falar mal, pode dizer o que não deve, pode dizer o que deve, e o pastor tem que ser um homem. Eu sempre digo que pastor tem que ser um homem, primeiro, da visão de Deus. Segundo, da visão de águia. Terceiro, da boca de macaco, boca fechada, que não fica importando com a vida de A e B. Terceiro, um homem que tem que ter aí a garganta de um elefante, que ele pode comer tanto arroz e feijão como bagaço de cana.
Ele tem que ter um estampo de avestruz, porque avestruz, estampo de avestruz, tanto eles... o que comer digere, eles podem dirigir, por exemplo, arroz e feijão, mas podem comer pedra. Então o pastor tem que estar disposto a ouvir tudo. O pastor não é um homem que tem um sentimento de uma pessoa dizer assim, eu não gosto de você. Você para mim não presta. Você para mim é um homem que não tem valor. Você é um preguiçoso. Você é um malandro. Você tem alguém que diz, você é um ladrão. O que tem o povo falar isso? Nada, para mim não está dizendo nada. Para mim tudo bom. Agora, o que eu tenho que fazer é tolerar as pessoas. Porque pastor, ele não concorda e nem discorda, ele tolera. E nesse ponto de tolerar, eu tenho que tolerar tudo. Tem aqueles que gostam de mim, aqueles que me amam, aqueles que não gostam, aqueles que não me amam, aqueles que querem, aqueles que não querem. E eu, por exemplo, não é só na Assembleia de Deus. Eu, para mim, é no meio do político, do deputado, até no presidente da República, se precisar. De modo que a gente tem que ser esse tipo de homem. Do couro grosso, que aguenta furada de toda maneira, Jota. Bom, a Bíblia relata, lá atrás, que Moisés foi ter um encontro com Deus no monte. Chegando lá no monte, ele teve aquele encontro com Deus. Quando voltou, o povo já tinha feito um bezerro de ouro, né? E aí Moisés se revoltou. Quer dizer, isso demonstra o seguinte, que desde aquela época, o povo tem uma opinião que muitas vezes não converge, não vão junto com a opinião de quem está no comando, não é isso? Veja bem, Jota, aí não é uma causa teológica, porque teologia é simplesmente tchau, quer dizer Deus, e logia, a lógica de se estudar quem é Deus. Deus é o seguinte, ele é um ser que ele é tão bom, tão maravilhoso, que deixa o povo plantar tudo o que quer. O povo planta o que quer. Porém, Deus é justo, o povo colhe aquilo que eles plantam. Deu para entender? Moisés, nascido na terra de Gósen, no Egito, lá pelo ano 1030 a.C., ele nasceu lá, na terra do Egito, na terra de Gósen, um judeu que ficou ali, foi criado com o faraó naquele tempo, o faraó do tempo de Moisés, era Amenatepe. Então, o Moisés se criou ali. Depois, quando ele estava com 40 anos, ele enfrentou uma guerra, o Egito enfrentou uma guerra com a Etiópia, e Moisés era um general do Egito. E o Amenatepe envia ele, a fim que ele morresse, pela terra de Ganze, e ele foi para a Etiópia. De volta da Etiópia, ele veio casado com uma negra. Essa palavra negra aqui é sem racismo nenhum, mas é o natural, porque a causa, quando nós vamos falar da pessoa negra, não vamos falar de preto, porque preto é qualquer panela, preto é qualquer coisa. Agora, negro é raça. Então ele casou com uma negra da Etiópia. Veio e o Egito não gostou, porque o Egito naquela época era racista. Então foi que aconteceu. Aconteceu que eles mandaram Moisés embora do Egito. E Moisés foi expulso do Egito. E ele veio parar em um lugar, trabalhar com um indivíduo, um sacerdote chamado Jetro, nas terras de Mediã. Ali Moisés foi ser pastor de ovelha do homem chamado Jetro. E como ele era pastor, certo dia ele chegou às orlas do monte. Ali ele chegou para pastorear as ovelhas. E ali ele teve, como você disse, um encontro com Deus. Era uma sarça queimante que não se estragava, queimava a sarça e a sarça não morria. Ele achou aquilo um mistério. Partiu para lá para ver o mistério. Quando ele foi chegando perto, Deus disse a ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é a terra santa. Ali ele teve uma chamada de Deus.
para a obra de Deus. E essa obra foi tirar o povo do Egito. Como tirou o povo do Egito, lá a primeira Páscoa nossa foi em 14 de abril, lá do ano de 1405, por aí. Moisés dá a Páscoa e sai do Egito. Uma vez saindo do Egito, ele foi ensinar aquele povo. E certo dia Deus chamou ele para dar os 10 mandamentos. Moisés é o único homem na Bíblia, nem Cristo a Bíblia diz, nem o homem chamado Eli a Bíblia diz, que ficou 40 dias sem comer e sem beber água. Quem diz isso é a Bíblia, e ninguém mais. E Moisés, quando desce, encontra Arão. Arão fabricou um bezerro de ouro e o povo estava adorando. O que era aquilo? Uma causa religiosa, porque o povo tem que ter um guia, o povo tem que ter o quê, Jota? O povo tem que ter, exemplo, padre, bispo, papa, pastor, essa gente são guia religioso. Agora, resultado disso, para você ter uma ideia, Moisés, quando chega que vê aquilo, ignora, porque Deus não é bezerro de ouro. Essa é a natureza da coisa. Então Moisés, naquele tempo, fez um erro, mas um erro justo, matou, por exemplo, a Bíblia diz que ele matou muita gente por causa daquilo, o povo foi morto. Bom, Moisés, a única coisa que ele se revoltou foi porque o povo fez um bezerro de ouro. Mas religião é uma causa, Jota, que todo mundo tem que ter a licença de ter sua religião. Pastor Severino, por outro lado, vamos falar de coisas materiais. O senhor foi o responsável da construção da subsede, o que o pessoal da Assembleia chama de subsede, aqui em Sertãozinho. Foi no ano, salvo engano, de 1996 que acabou a construção, mas foi lançada uma pedra fundamental em 92, certo? Dia 29 de setembro. Não, dia 26 de maio. Quando foi feito o evento. Não, estou falando quando foi lançada a pedra fundamental. Eu lembro bem porque eu estava lá. Agora, quando o senhor terminou essa obra, que é uma obra importante, é um marco para a cidade, muita gente fala, depois da Assembleia, antes da Assembleia e tal. O que o senhor sentiu? Veja bem, eu te disse na época, hoje, quando nós começamos o diálogo, que o pastor é um vocacionado. Ser pastor não é uma profissão, é uma vocação divina. Agora, mistura-se com a profissão, mas não é uma profissão. Ele é chamado vocacionado para trabalhar para Deus. Veja bem, trabalhar para Deus. Quem trabalha para Deus, porque a existência de Deus só tem quem crê nele, trabalha para o povo. Qual o meu objetivo em Sertãozinho? Não foi só construir a subsede, porque quando eu vim construir a subsede, já tinha construído uma casa pastoral na Alvorada, em 87, e um templo na Alvorada, lá não é na Alvorada, onde tem aquele posto de gasolina lá, Jardim Iracema. Que está até hoje. Que está lá até hoje, e é do povo. Depois eu fui e construí a Vila Garcia, depois vim construir para uma pessoa que nós tínhamos alugado e eu paguei em construção, para a Vila Industrial, depois reconstruí a Coab 3, isso tudo com casa pastoral, que não tinha. Depois vim construir a Coab 8 com casa pastoral, depois vim construir aquele lugar que tem ali para baixo da Coab 8, perto da área de Mendes. Bom, na área de Mendes, ali eu construí, depois vim construir o quê? Construí esse aqui da Coab 4, como é que chama? Jamaica, tudo isso com casa, depois construí o jardim lá em cima, como é que chama lá? Santa Marta, depois vim e construí o Jardim Veneto, não, é o de cá do alto do ginásio, como é que chama ali? Tamburi. Não é Tamburi.
Tá, o senhor construiu... O almoço é no tempo do almoço que ele fez ali. Depois fui construir o alto do ginásio e construí a subsede com mais 2 casas. De modo que esse tipo de construção que eu fiz aqui, pela graça de Deus, junto com o povo, foi para o município, foi para o povo. Não é uma coisa minha, não é uma coisa... O pastor não pode dizer que ele tem igreja. O pastor não tem igreja. Não, a igreja é de Cristo. O povo é de Cristo. O pastor é um homem que orienta o rebanho de Deus, mas ele não é dono. Pastor Severino, para finalizar, o senhor se considera um homem de sucesso na sua profissão? E eu não quero dizer com isso que, digamos assim, a pessoa do pastor Severino é uma coisa, o pastor Severino é outra coisa. O senhor se considera uma pessoa que, graças a Deus, conseguiu alcançar o seu sucesso? Veja bem, Jota, em 1972, Deus me chamou para a obra no estado de Minas. Lá eu fiz uma obra muito bonita, que foi evangelizar, foi construir. Depois Deus me chamou para aqui. Aqui eu fiz uma obra, aqui no estado de São Paulo, eu fiz uma obra também muito bonita. Aqui em Sertãozinho, é aquilo que você viu, que você vê, que o povo assistiu, eu trabalhando e fazendo, e eu me considero um homem que fiz para Deus aquilo que Deus quis que eu fizesse. No dia que Deus disse pare, por que foi que eu parei, em outras palavras? Primeiro, Jota, você me desculpe, porque você é um homem da comunicação, é o seguinte, pessoas que estão com 80 anos não é o homem de hoje para criar o povo. Quer dizer, o mundo que me ouça, que me desculpe a expressão. Hoje você tem a nova moralidade. A nova moralidade, ela veio em quê? Ela veio com diferença de língua, ela veio com diferença de opinião, ela veio com diferença de vida. É a nova moralidade de hoje, é aquilo que o povo vive hoje, ou seja, o mundo pós-moderno. Um homem de 84, 85, 86 anos, que é o meu caso, vou fazer agora 84 anos no dia 7 de julho, eu não sou mais esse homem, Jota. Eu sou um homem seu, da sua família, do povo da minha idade, do povo que me conhece. Mas hoje, para comunicar-se com o povo de hoje, tem que ser um homem de hoje. Então, quando eu me achei nessa situação, eu digo, não sou mais o homem, eu sou um homem, porque Deus não vai precisar de velho na sua obra. Não, Deus precisa de homem de visão. E a visão é hoje. E nós tivemos a graça de alcançar um pastor, nosso colega, nosso irmão, nosso amigo, um homem muito direito, um homem muito bom, muito passivo, muito amigo, muito pai. E eu tive a graça de Deus de entregar toda a obra que eu tinha construído, que não era minha, para a Assembleia de Deus do campo de Ribeirão Preto, para o meu pastor presidente Jário Santana e a diretoria da igreja, e eu me afastei, estou aqui para ainda, se precisar de mim em algum parecer, em algum conselho, nós estamos aqui para isso. Muito obrigado, pastor. A sua mensagem ao povo que está nos assistindo agora. Que Deus abençoe a cidade de Sertãozinho, o prefeito de Sertãozinho, as autoridades constituídas, você como imprensa e todos. Nós estamos orando por todos. Estamos numa cidade boa, pacífica, animada, contente, rica, alegre, satisfeito. Além de me sentir um privilegiado de morar aqui em Sertãozinho, tenho muito amigo aí, graças a Deus. O povo são meu amigo, o povo são meus colegas, o povo é um povo de Deus, é um povo pacífico, um povo bom. De modo que eu mando uma mensagem para o sertanezino, que você não mora em Sertãozinho só, você mora na porta do céu, essa cidade de Sertãozinho. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, Jota. Isso aqui é bom. Esse foi pastor Severino Ludovico da Costa, que falou conosco aqui no nosso programa.